Boa noite, noite do popular sextou no Foto em Casa. Mais uma noite de Foto em Casa nesse clima de sexta-feira. Se bem que, infelizmente, nesse momento que a gente está de quarentena, todo dia acaba que é meio clima de sexta-feira. Enfim. Mas, justamente por isso, tô aqui já, até escolhi um outro cenário hoje aqui, o visual mais viagem, mais tranquilidade, mais sereno, que é o clima do nosso ao vivo de hoje, do bate-papo de hoje, um clima mais leve, descontraído, e a gente vai ter com a ilustre presença da Carol, que já acaba de entrar aqui, então já vou chamar ela. Oi, oi! Olá, Carol, deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui, Sim, já que adoração, achei chiquérrimo. tu viu? Tô num climinha aqui, um climinha mais sexta-feira, mais viagem, tá nesse tom, assim. Hora de happy hour, dia de happy hour, não é? Eu adorei a tua chamada, assim, a Carol fez uma chamada pra esse bate-papo falando isso, assim, vamos lá curtir o happy hour com a gente e tal. Essa vai ser a vibe. Exatamente, isso aí. Só não tô com uma cerveja gelada, eu tô com água, mas tá valendo. Daqui a pouco a gente já resolve isso. Então, já fazendo as honras aqui, né, e apresentando, assim, um pouco da Carol, vou apresentar brevemente, assim, como é que eu conheci e depois já passo a bola para ti, para que tu faça as devidas apresentações, assim, e conte para nós, assim, como é que começou a tua relação com a fotografia, em especial a fotografia de viagem, né, que é o objetivo hoje aqui. Eu Sim. confesso, assim, e não sei se alguém já teve essa experiência, que eu conheci o trabalho da Carol viajando de avião pela Companhia Azul. E aí não é nenhum merchan, nem nada, mas é só uma coincidência, assim, de estar viajando, assim, e pegar as revistinhas, assim, para passar o tempo. E aí tem uma muito boa, uma brincadeira muito boa que o professor meu de fotografia fazia, de fotojornalismo, que só quem se liga no crédito dos fotógrafos ou é mãe dos fotógrafos ou são os próprios fotógrafos, assim. Muito rápido, né? Exatamente. E eu já me chamou atenção, assim, nossa, deixa eu ver de quem são essas fotos. Aí eu fui lá ver, eram tuas, assim. E aí, acho que passou um tempo, depois eu viajei de novo, olhei de novo, assim. Daí de novo, essa Ana Carolina. Oi, Você lembra desculpa? qual era a matéria? Não, tem tempo já. Agora eu não vou lembrar qual que era. E aí me chamou atenção, assim, daí eu comecei a te acompanhar. Desde lá a gente tá aí meio trocando figurinhas nas redes e aqui Uai, estamos hoje. muito bom, que legal. Obrigada, Bruno, obrigada. Muito feliz por estar aqui. Tô achando demais, já te falei isso, tô achando demais essa semana de conversas com fotógrafos de todas as áreas. Achei uma iniciativa super legal mesmo. E o conteúdo da galera tá sendo muito bom, de Que verdade. ótimo. Feliz de estar entre eles. Que isso. Mas e Sim. aí, conta pra nós como é que como é que começa a tua relação com a fotografia e como é que ela chega na fotografia de viagem, assim, Carol? Sim, vamos lá. Eu sou jornalista de formação, né? Mas logo no primeiro ano da faculdade eu me apaixonei pela fotografia. Tive professores muito bons, o que ajuda bastante, super inspiradores. E aí a intenção era levar a fotografia como hobby, mas não rola, né? Acabei mergulhando completamente nisso e logo no segundo, terceiro ano da faculdade já estava só pensando em fotografia e decidi trabalhar com fotojornalismo. E aí entrei no fotojornalismo oficialmente, assim. Então, quando eu me formei da faculdade, eu já estava trabalhando na Folha, depois eu trabalhei no Valor. E aí, depois que eu me formei e tudo mais, já estava no Valor, eu fazia muitas viagens para matérias especiais para o jornal. Então, eu fazia as revistas customizadas deles e tudo mais. E Sim. fazia as revistas setoriais. Então, eu já comecei a viajar um tanto nessa época. Só que eu era super novinha, tinha tipo 20 e pouquinhos anos, sei lá, 22, 23 anos, sabe? Para mim era muito encantador ver as coisas que eu tinha oportunidade de viver por causa do trabalho, sabe? E isso sempre me abriu muitos olhos, porque eu sabia que isso significava algo a mais. Sim. E o meu negócio, eu sou super apaixonada por fotografia documental, né? Então, chegou uma época que eu peguei um bodezinho, assim, acho que todos nós, chega uma época que fica meio que com dúvidas do que quer fazer da vida, né? E aí, em 2010, eu resolvi pedir demissão
deixar um pouco a fotografia de lado, e aí eu fui morar na Espanha para fazer uma pós-graduação em documentário para cinema, vídeo, e ter uma outra visão de imagens e tudo mais. E ali o campo se abriu bastante para mim, inclusive porque eu estava morando na Europa, né? Então, estar lá poxa, é muito mais fácil viajar quando você está lá, né? É muito mais, os lugares são mais próximos, é mais barato, eu estudante, enfim. Então, depois desse curso de documentário para cinema, eu senti muita falta da fotografia. Falei, não tem jeito, eu realmente preciso voltar para ela. Aí eu fui e aí fui estudar fotografia documental, e aí eu mergulhei nas histórias e viajando cada vez mais e juntando essas duas coisas. Eu não vejo, no meu ponto de vista, a fotografia de viagem e a fotografia documental, elas andam muito juntas, Bruno. Eu não vejo tanta diferença, sabe? Claro que tem pontos diferentes, que a gente vai conversar ainda hoje disso, mas eu acho que uma boa fotografia de viagem tem bastante de documentar a história daquele lugar, sabe? Então, depois que eu voltei para o Brasil, eu falei, poxa, eu tenho que unir essas minhas duas paixões, que é de viajar e fotografar, e eu não quero ficar fazendo só coisas que não me completam por inteiro. Uhum. E aí, quando eu voltei, é isso. Sou super cara de pau, saí mandando 1000 e-mails, batendo um monte de porta, mandando 1000 mensagens para todo mundo, me apresentando para todo mundo. E aí, logo, foi em 2013, que foi quando eu voltei. Em 2013 mesmo, eu já comecei a trabalhar para revistas de viagem. E aí, desde então, tô nessa. Não Feliz parou da vida. mais. É Exatamente. interessante, né? Ontem a gente estava falando com o Santiago Barreiro, que é fotógrafo de dança, e ele também falava enfim, essa linha que se empresta um pouco, assim, essa fronteira que tem, né, no caso dele, da fotografia de dança, mas como ele também vai beber na fonte do documental, e para ele só fazia sentido também seguir na dança, né, na fotografia de dança, com esse viés, com essa pegada documental, assim. É legal ver que Inclusive. É bem claro isso, é bem bonito, inclusive. e é interessante tu também trazer isso, assim, né? Essa questão de que, como na viagem, isso faz sentido para ti, né? Dá para beber nessa fonte e dá para colocar isso em prática, assim, né? Sim, com certeza. Porque as pessoas associam muito fotografia de viagem com cartão postal, né? Que é super fundamental, faz total parte do trabalho quando você está fotografando um destino específico. É claro que tem que ter um cartão postal, sabe? É claro que tem que ter umas coisas clichês. Precisa, não tem jeito. Faz parte e tá tudo certo também. Eu acho que um belo clichê é sempre bem-vindo, né? Desde que Claro. bem feito e com o olhar daquela pessoa. Mas é o que faz a tua matéria, o teu trabalho ser diferente de verdade, é o que você coloca de recheio nessa casca, né? E é aí que Uhum. entra essa outra visão. Demais. Gente, então já vou convocar a todos e a todas que estão chegando aí devagarinho nessa noite de sexta-feira para participar, mandando perguntas para a Carol, né? Eu tenho um monte aqui, tô com o meu note aqui na frente, tem uma relação de perguntas. Se deixar, eu vou ir fazendo elas, mas vocês também estão convidados e convidadas a participar. Bom, eu acho que seria legal começar bem de um start, assim, né? Nos dá um panorama de como é que essa coisa começa, assim, Carol, né? Tem lá, chega para ti um destino, chega para ti já uma coisa mais fechada, assim, definida de dentro desse destino por onde tu vai percorrer, ou, enfim, como é que se starta, assim, como é que, né, para quem está se aventurando também a querer criar narrativas de viagem, como é que tu criou, assim, um workflow, um mapa mental de como operar, assim, eu tenho, sei lá, 2 dias em Buenos Aires, eu tenho 3 dias em Amsterdã, Sim. onde eu começo? Sim. É assim, para esses trabalhos, normalmente eu recebo já o roteiro fechado. Dependendo do trabalho, o roteiro a gente constrói junto com a redação. Então, tem revistas que eu tenho mais intimidade e que é assim, Carol, é bem assim, eu recebo uma mensagem de você tá livre dos dias tal a tal? Aí, se eu tô livre, eles falam, então tá, tem uma viagem para X lugar, quer fazer? Quero. Então você vai com o fulano. Aí eu começo a falar com o fulano, que normalmente eu já conheço esse fulano. Com o repórter, né? E aí, trocando mensagens, a gente começa a ver o roteiro, destrinchar o roteiro, e começam as negociações, se for necessário. Mas, assim, é tudo muito
organizado e planejado. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a fotografia de viagem não é tranquila, muito pelo contrário, assim, é um caos. É muita coisa acontecendo. Às vezes é a revista que programa, que organiza a viagem, mas às vezes é um convite de algum do turismo do lugar, sabe? Você quer de turismo do lugar ou alguma agência que promove algo específico que tem naquele lugar. Tem várias coisas que podem ser. Então, se a gente tem a possibilidade... nós vamos destrinchando todo o roteiro e eu, obviamente, normalmente vou, não, calma, isso daqui é interessante, provavelmente no fim do dia, não no começo do dia. Aí eu começo a causar na organização ali, já pensando nas imagens. Aí também eu já vou influenciando. Normalmente, revista de viagem é bem legal porque eles valorizam muito a fotografia, porque eles sabem que é o que chama a atenção da pessoa para ela parar e ler a matéria, né? Então, existe um respeito bem grande com a imagem, que é muito bom. Não são todas as áreas que isso acontece, né? Sim, sim. E aí, se eu falo, o que eu falo, eles realmente escutam e tentam mudar de acordo com a necessidade, sabe? Então, é meio assim mesmo. Aí a gente vai fazendo tudo isso. Existe um trabalho grande antes, até a gente chegar no destino. Quando a gente chega, às vezes é preciso fazer algumas alterações, de acordo com o clima, por exemplo. Se estiver chovendo, é um problema. Sim. Porque, enfim, né? Quem quer viajar para um lugar que só chove, né? A gente não pode mostrar que o lugar chove. Aí entra aquela coisa que eu falo que a fotografia é uma mentira, porque a gente mente um tanto razoável para deixar todo lugar maravilhoso. Genial. E aí vai organizando tudo no meio, mas normalmente é um convite que já vem fechadinho para mim. Acontece também de eu vender alguma coisa já pronta. De eu vender ensaios fotográficos que eu já tenho prontos, ou de eu até fazer uma viagem já pensando num lugar que eu vou propor, porque tem a ver com aquela revista ou com aquela empresa, sei lá. Aí depois eu proponho, vendo e por aí vai, sabe? Mas normalmente o mais comum é realmente já chegar ao pacote completo. E aí a primeira dica, então, que até chegou uma pergunta mais ou menos nesse sentido, mas a primeira dica que tu já deu aqui de uma outra maneira é a questão fundamental para a fotografia, que é a questão da luz, assim, né, Carol? Então tu influencia total, assim, nas decisões dos destinos, dos pontos que vocês vão visitar em função disso, assim, né? Sim, bastante. Mas também não dá para romantizar muito. Tem situação que não tem jeito, assim, você não vai poder ficar voltando para o mesmo lugar. Por exemplo, a hora era de manhã, que tinha que ser aquele lugar de qualquer maneira. Às vezes você não tem a possibilidade de voltar para aquele lugar no outro horário. Tem lugares que têm uma flexibilidade maior, mas tem outros que não. Então, vai do seu conhecimento, do seu jogo de cintura. É um jogo de cintura constante trabalhar com fotografia de viagem. Você tem que mudar o tempo inteiro e se adaptar ao que você tem ali. Então, sei lá, às vezes do lado esquerdo, o tempo tá super fechado, do lado direito tem uma bolotinha azul ali. Mas você vai caçar um ângulo onde aquela praia vai parecer que ela tá ensolarada. Mais ou menos isso, assim. Não, total. Porque quando a gente, foi o que eu falei, quando a gente consegue controlar horários e tudo mais, é tudo certo, mas é mais comum não conseguir. E aí você tem que se virar. Não tem muito jeito. Sim. Mas tem, ao mesmo tempo, eu imagino que tenha, enfim, com esses anos que tu já tem de experiência trabalhando com fotografia de viagem, tem pelo menos algum checklist, assim, eu não sei como é que tu opera, assim, com isso, assim, no sentido de ter um mapa mental, assim, de coisas que não podem faltar, assim, né? Sei lá, eu tô indo para determinado lugar, eu vou ter que ter gastronomia, pessoas, os clichês, como é que é esse teu, sei lá, uma lista, como é que tu faz para organizar isso e não deixar nada ficar de fora, senão não voltar e, puxa, claro, não uma coisa horrível, assim, sei lá, vai para Paris e não vai fazer a torre, não tô falando disso, mas às vezes a gente focar tanto, ficar lá viajando num documental, só ficar fotografando pessoas e deixar de lado coisas. Sim. Não, existem algumas regras, na verdade. Existe o básico para você fazer. Se a gente está falando de uma matéria que vai sair numa revista, existem algumas coisas que são básicas que precisam ser feitas. Você falou
grande parte delas. Gastronomia tem sempre. Então, isso também é um detalhe importante, porque quando você está viajando a trabalho, normalmente os seus horários de almoço e jantar são de trabalho também, porque você fotografa os pratos, então você não fica ali sentado descansando. Você está organizando um lugar, é olhar de fotógrafo. A gente entra no restaurante já assim, né? Caçando qual é o canto, onde que eu vou montar a luz, dá para montar a luz, não dá? O que que eu vou fazer de gambiarra, sabe? Porque fotografar todos os pratos, eu negocio, inclusive, isso existe uma negociação com ou o chefe ou o garçom, de que os pratos que eu como não são os pratos que eu tô com vontade, são os pratos mais bonitos da casa, assim. Sim. Então, poxa, se eu tô numa cidade que o forte é o peixe, eu posso não aguentar mais comer peixe. Eu vou comer peixe, eu vou pedir o peixe mais bonito da casa e eu vou explicar o que que é o peixe mais bonito. E eu vou pedir se ele tem foto para me mostrar e eu vou conversar com o chefe. Então, porque às vezes, nossa, as pessoas vêm aqui para comer nossa sopa. Então, mas é que a sopa, visualmente, ela não é tão bonita necessariamente, sabe? Então é isso, assim, negociações de gastronomia constantes. Personagens sempre tem. Então, poxa, normalmente... mas isso é uma coisa que você vai conversando com um repórter, porque você não vai com personagens fechados necessariamente, sabe? Sim. Então, no meio da viagem vão surgindo pessoas interessantes, histórias legais. E aí, nisso também, você tem ali 10 minutos para fazer um lindo retrato daquela pessoa naquele lugar. Mas é assim Nossa. mesmo. E às vezes Sim. é à noite, tipo, com uma luz horrorosa, e você precisa fazer uma gambiarra muito louca com o equipamento que você tem. Mas é assim que funciona, sabe? E aí também um pouco da fronteira, daí a gente antes falava do documental, aí da fronteira com o fotojornalismo mesmo, assim, aí puro e total. Exatamente, por isso que eu falo que eu acho que tudo conversa, assim. Eu acho que a minha experiência como fotojornalista, com fotografia documental e fotografia de viagem, tudo conversa. Eu uso todos esses conhecimentos porque eu acho que eles são super úteis independente do que eu esteja fazendo, sabe? Mesmo se eu estiver fazendo um retrato em São Paulo, eu com certeza vou usar alguma coisa que eu aprendi em algum lugar X. Sim. Então eu misturo. Desculpa. A Tati Fortes está perguntando aqui com relação aos prazos de entrega das fotos, assim. Como é que funciona? Tá sempre com a corda no pescoço? Como é que é? E eu já aproveito para complementar a pergunta dela também, Carol, e te perguntar como é que tu participa também desse processo de finalização, assim, né? Tu tem voz, assim, até onde vai também a tua interferência, assim, de poder ajudar? Imagino que coisas mais importantes, assim, né? Como, sei lá, decisão da foto de capa, decisão de algumas fotos de personagens, coisas que tu acha que funciona muito em 2 páginas e não funciona em detalhe. Tu tem essa liberdade? Isso é bastante relativo, Bruno. Depende muito de tudo. Depende de para quem eu estou trabalhando, depende do prazo que eu tenho, depende da importância que aquela matéria tem naquela edição da revista. Então, a primeira pergunta de prazos. Normalmente, assim, é prazo curto. Existem, sim, viagens que não tem data, que são viagens sei lá, provavelmente vai sair, sei lá, um destino de praia. Então, a gente está fazendo em outubro, mas vai publicar em janeiro. Então, eu já sei que eu tenho um prazinho ali de 2 semanas para mandar, por aí. 2 semanas é um longo, tá? Olha, isso é bom. 2 semanas é um prazo longo. Mas já aconteceu de eu ter que começar a edição no meio da viagem. De eu estar viajando e ter que chegar... Porque, assim, sempre nas viagens, quando eu chego... Eu também não chego no hotel e vou descansar. Eu vou baixar todas as fotos, organizar tudo em pastas. Existe uma maneira também que eu vou organizando, porque eu tenho que fazer as legendas detalhadas de cada coisa, então eu preciso lembrar exatamente o nome de cada lugar, blá, blá, blá. Tudo isso eu faço ao longo da viagem, que é para não correr o risco de errar e colocar alguma informação errada ali, sabe? Então já aconteceu de no meio da viagem eu ter que começar a edição, porque eu chegava, por exemplo, numa quarta-feira e eu tinha que entregar as fotos na quinta, porque a revista fechava na sexta. Nossa. Coisa de nível, assim. É difícil acontecer de tão corrido, mas já aconteceram algumas vezes. Mas normalmente o prazo médio é de uns 5 dias, por aí, para entregar todo o material, que eu não considero muito também, porque é muita foto. Para editar isso é muito trabalho, né? Uhum.
Qual foi a sua segunda pergunta mesmo? Já esqueci. Não, mas era a participação daí nessas tomadas de decisões, né? Então, como as revistas que eu presto serviço já têm uma relação de anos, existe essa liberdade. Então, se é uma matéria de capa, por exemplo, existem também algumas regrinhas de como funcionam fotos de capa. Muitas vezes, para deixar o editor tranquilo e também para me tranquilizar, eu vou às vezes fazendo foto da câmera. Quando eu tô numa situação que eu falo, caraca, fiz uma foto que eu acho que vai ser linda para capa, eu mando foto da câmera, falo, meu, olha aqui, temos uma opção de capa, ou abemos capas. Demais. Aí eu vou fazendo isso para a pessoa ir se tranquilizando, ou também começar a receber uma coisa tipo, putz, não é bem isso que a gente quer. Eu falo, ai caramba, ok. Sim. Mas é muito comum os editores passarem briefing do que eles pensam de fotos de capa, por exemplo. Uhum. Então, é caçar aquela imagem, sabe? Mas eu não tenho liberdade de falar as fotos que eu quero que entrem na matéria. O que eu costumo fazer e o que dá para fazer tranquilamente é falar o que é importante. Tipo, poxa, X situações, mas o repórter tá junto, você vai trocando essa figurinha com ele, sabe, ao mesmo tempo. Então, muitas vezes você não precisa chegar direto no editor para falar, você vai falando com o repórter também. Mas, às vezes, o que eu faço é mandar separado o que eu acho que é fundamental para sair na matéria por uma questão pessoal, sabe? Ah, mas que legal, que bom que tem esse espaço, assim, tem como abrir esse espaço. Às vezes funciona, às vezes não, mas normalmente Sim. funciona. Boa, boa. E eu fiquei curioso também que tu falou dessa parte super importante também, que é, enfim, a parte informativa, assim, né? Tem a parte estética, mas tem um monte de informação ali que está sendo acumulada. E como é que funciona esse workflow, assim, para ti? Tem alguma dica de, sei lá, aplicativo, método para não se perder, assim, no meio desse caos de nome de personagem, nome de prato? Tu usa áudio da câmera, vai gravando WhatsApp? Como é que fala isso, assim? Bruno, eu deveria ser muito mais organizada em relação a isso, mas eu sou muito objetiva, assim. Um bloco de notas do celular e eu coloco lá, dia 1. Aí eu coloco Ah, na ordem das coisas que eu fui fazendo. Porque quando eu for baixar as fotos, elas vão estar exatamente naquela ordem. Então eu lembro, eu não vou editar essas fotos dali um mês, eu vou editar essas fotos dias depois. Então vai estar tudo fresquinho na minha cabeça. Então eu coloco lá, dia 1, sei lá, Farol de Santa Marta, depois Praia não sei das quantas, depois Montanha não sei das quantas, depois Igreja, nananã. Aí às vezes, se eu acho que eu posso ter algum problema, eu coloco aquela legenda de cego, sabe? Eu coloco entre parênteses, sei lá, mulher com camiseta vermelha e óculos. boa. Não, ótimo. Mas funciona super pra mim fazer isso. Ah, funcional, funcional. O importante é que comunique e não chegue lá trocando foto ou destino, assim, né? Não, mas é bem básico. Porque você não tem tanto tempo também, então tem que ser uma coisa bem fácil. Tem que ser fácil, pra não te confundir, não te tomar tempo desnecessário, sabe? Uhum. Então, esse é um método que eu sempre usei, que funciona, provavelmente eu vou seguir assim. A gente estava esses dias também falando aqui, agora já estamos no quinto dia de foto em casa, já dá para falar isso, assim. Esse dia a gente estava conversando com outro convidado e a gente estava falando justamente da questão de direito de imagem também, né? Que acho que pode ser importante, tem uma galera de fotógrafos que está nos seguindo aqui também, como se instruir, assim, nesse sentido, assim, né? Até que ponto tem uma liberdade de, enfim, o uso num centro onde tem um monte de pessoas em frente ao monumento, e aí tudo bem usar essa foto, e quando é que tu tem que ir lá e autorizar, enfim, como é que tu lida com isso, assim? Também é muito relativo. Depende muito de para quem eu estou trabalhando. Eu já trabalhei com revistas que só podia aparecer foto de alguém mesmo que essa pessoa estivesse de costas, porque ela poderia se reconhecer. Então eu tinha que correr atrás dessa pessoa no meio da rua para pedir autorização, sabe? Sim. Então mas isso era um pouco limitante, assim, porque às vezes a pessoa nem viu que você fez a foto, mas você corria atrás, a pessoa ficava meio assustada e não liberava, sabe? Não autorizava. Então, para isso, inclusive, a gente tem uma saída que acaba sendo mais fácil, mas é necessária muitas vezes, que é usar muito quem tá com a gente, da equipe, sabe? Repórter, assessor, motorista. Essa galera sempre aparece em todas as fotos. Total. Eles vão aparecer em algum lugar,
Mas a autorização sempre, ela fica... É a autorização impressa mesmo, que é o que normalmente as redações pedem, exigem. Normalmente não mostrar o rosto. Pode talvez mostrar um pouquinho de lado, depende muito do lugar. Tem um lugar que é muito tranquilo em relação a isso. Mas eu já tive um problema, por exemplo, de uma vez eu estava numa praia em Santa Catarina, fotografei um surfista, mas eu estava sentada na areia e ele estava passando, eu ia fotografar, na verdade, ele de longe, assim. Mas bem na hora ele olhou para a câmera e abriu um sorrisão. E a foto ficou super legal, natural, enfim. E aí eu mandei essa foto, não tinha pedido de autorização, que essa revista não pedia na época. Foi publicada e tudo mais, de repente eu recebi a notificação de que eu estava sendo processada. Putz. Mas deu tudo certo, enfim, a revista acabou fazendo uma negociação com uma pessoa, mas aí depois disso tudo ficou mais rigoroso, sabe? Inclusive eu fiquei neurótica também, porque eu falei, ai, socorro! Sim. Sabe? Mas existe um cuidado muito grande. Criança, por exemplo, é realmente muito difícil de fotografar criança, porque a probabilidade de acontecer algo, de dar ruim é grande. Então, evitamos mesmo, a não ser que seja de costas, não mostre o rosto, numa situação que, obviamente, não deixa a criança numa situação complicada, seja, sei lá, ela brincando, sabe, fazendo coisa de criança. E é isso, e não mostre o rosto, não identifique, não pode identificar. Isso é louco, é interessante, é curioso. Eu lembro que, bom, no fotojornalismo também vivi um monte isso, assim, e é louco pensar, assim, né, o quanto que isso vai interferindo também numa linguagem e numa memória que a gente vai tendo desses lugares. Enfim, a gente vai pensar, sei lá, vai pensar a história da fotografia, vai ter no nosso imaginário, assim, umas fotos clássicas, assim, vai pegar toda essa turma de Bresson, Doisneau, que nos encanta, que a gente vê os lugares através das fotos deles Nada igual. e não pode fazer nada igual. A gente tá em Paris e tu vê que não vou poder fazer nada disso porque não existe mais, assim, né? Exatamente. É muito frustrante isso. Porque esses caras são as nossas referências. E, porra, tudo que eu... E é isso, muitas vezes, quem faz a foto, se for um caso de um retrato, numa situação específica, é o personagem, é a expressão facial do cara. E ele não é um personagem que está sendo entrevistado, ele é uma pessoa X. Então, é muito difícil isso, porque às vezes eu vou na caruda, fotografo, converso e tudo mais, mas muitas vezes, dependendo da situação, se for um lugar muito simples, numa comunidade simples, às vezes essa pessoa nem é alfabetizada. E aí, o que você vai fazer? Sim. Sabe? Então, é muito foda, porque você perde essa foto, é um fato. Não, tem foto perdida, tem muita foto perdida. Já que a gente tocou no ponto de referências, então, Carol, claro, a referências na fotografia de uma maneira geral, assim, né? Ontem também o Santiago estava falando, assim, né? O quanto que no começo, assim, né? Principalmente para quem está começando, e quem está aqui com a gente e que está nesse momento de estar começando, o quanto que é importante não ter preconceito e embarcar em tudo, assim, né? Se alimentar do máximo que puder, assim, de referência. Mas depois a gente vai escolhendo nossos caminhos e enfim, o que seria, então, uma fotografia mais autoral, assim, e a gente vai se aproximando de outros fotógrafos, enfim, que pode ter também referência, sei lá, série de Netflix, diretor de cinema, o quanto que isso vai condicionando o nosso olhar, assim, o que tu tem, assim, de referência, tanto, enfim, de clássicos, mas como que tu vai fechando mais e, de repente, tem alguns ou algumas que tu vai te vinculando, assim, como gente que sempre gosta de estar perto e tal. Bruno, as minhas referências, na verdade, elas são, eu já falei, elas são as mais clássicas possíveis. Mas Bresson é meu grande... eu sou muito fã real, assim. Eu sei que é muito clichê falar isso, mas eu tô sendo sincera. Eu realmente acho demais esse trabalho. Acho demais o trabalho dele, muito. Mas existem livros, por exemplo, que existem conjuntos, sabe, pessoas que me inspiram no geral com trabalhos específicos. Por exemplo, me veio agora na cabeça a Alessandra Sanguinetti, não é? Que é argentina. Ela tem um trabalho pessoal maravilhoso. Na verdade, ela faz uma fotografia mais íntima. E é lindo o trabalho dela. É uma fotografia documental, mas que ela leva muito para o pessoal. E a maneira que ela mostra a estética dela, eu acho linda. Eu sou completamente fã da Cláudia Andujar. Eu adoro o trabalho dela.
Acho muito inspiradora a maneira com que ela vive a fotografia. Então, eu adoro o trabalho do Edinger, por exemplo. Eu gosto muito esteticamente do trabalho dele. Curto muito Martin Parr, adoro. Sei que existem muitas controvérsias em relação também a como ele lida com as pessoas que ele fotografa, mas eu adoro a cara de pau dele, sabe? Então, isso me inspira bastante, assim. Cinema é algo que me inspira muito. Eu amo cinema. Eu não vou te falar nenhum diretor específico, assim, porque eu realmente não sei te dizer. Mas cinema me inspira demais e tem tantas artes, sei lá, eu faço aula de dança e a própria dança já me inspira de uma maneira diferente em relação ao corpo, de mostrar um corpo diferente nas minhas fotos, se possível, se eu tenho essa liberdade, óbvio, né? Então, acho que é uma mistureba, assim, de artes. E, claro, óbvio que eu consumo muito fotografia de viagem também, mas não só isso, porque eu tenho muito medo de acabar sempre caindo nos clichês, de quando a gente começa a ver muito um tipo de foto específico, tipo fotos instagramáveis, e aí fica tudo igual. Sim. Então, eu tenho muito receio de que meu trabalho... Às vezes eu percebo que eu tô fazendo isso e falo, ai, socorro! Tenho que parar de ver Instagram, Sim. porque isso, lógico, que é bonito, é legal, é importante, mas não é o principal que dá a essência, né? E você acaba fugindo um pouco da sua identidade. Então, acho que é importante ir mesclando um pouco de tudo, sabe? Para conseguir mesmo fazer essa mistureba. Mas eu tenho esses classicões aí, tem essa galera menos conhecida, mas tem um trabalho documental que eu adoro, retratos, um monte de retratista que eu admiro pra caramba, que eu sigo muito por causa de expressões, sabe? Expressão é tão importante, né? Expressão de luz, expressão de facial, expressão corporal. E acho que tudo isso conversa muito, mesmo se você está fotografando, fazendo uma coisa de meio arquitetura, um prédio bonito num lugar. Uhum. Eu acho que influencia, sabe? Uma linda luz que você viu num retrato, às vezes já te faz referência, Sim. sabe? E aí chega num ponto que a gente já nem sabe mais de onde vem, assim, mas tá vindo de algum lugar, assim. Mostra que o negócio entrou de verdade em você, assim, ficou. Isso é bem legal, eu acho. Total. Bom, olha só para alertá-los e alertá-las de que já passamos da nossa primeira meia hora de conversa aqui, o troço voa, assim, quando vê, passou, assim, né? Então já tô alertando. Esses dias foi com o Ratão, na verdade, tava batendo papo com o Ratão, conversando, né, tranquilo, assim como a gente tá aqui. Quando faltou 8, e eu não avisei ele, eu não avisei nada, assim, mas eu tô sempre controlando, tô de olho no relógio. Daí eu avisei ele, os últimos 8 minutos, né, Ratão? Ele, o quê? Não, nem comecei. Então já vou alertando todo mundo que quem tiver pergunta vá mandando, porque daqui a pouco quando vê, e o Zuckerberg não tem tolerância, assim, 1 hora de live ele derruba, então não tem muito choro. Tá, Por enquanto eu continuo aqui. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é importante, que até me admiro que não tenha vindo na forma de pergunta, eu vou sair na frente e vou perguntar no que diz respeito a equipamento, assim, né? Que eu acho que é sempre também uma dúvida, assim, e o que né? Quem trabalha com fotografia, a gente trabalha com fotografia, inevitavelmente vai chegar algum momento em que as pessoas necessitam disso, né? Saber como operar, o que é o aceitável, o que é o mínimo obrigatório, enfim, o que é E eu tenho só um parênteses, assim, tem uma história engraçada que na época que eu estava no jornal, lá em Porto Alegre, que trabalhava no Jornal Zero Hora, eu dava aula também nesse mesmo período, e aí, enfim, falando para os alunos e tal, gente, é um kit básico, uma 2470, uma 70-200, um flash e tal, e aí eu lembro que na época eles assim, tipo, o que é isso? Como básico? Isso já é muito bom, né? E como é que tu lida com isso, assim, a questão do equipamento, né? Eu sei que quando a gente está vinculado a uma empresa é mais fácil, a empresa tem um monte de equipamento, né? Pode usar, mas quando a gente é também freela e dono do próprio negócio, é mais difícil, enfim, tudo é muito caro, é um investimento que a gente pensa muito bem antes de fazer, no que vai investir, e o que tu daria de dica, assim, de experiência acumulada no que investir, como investir, assim? Olha, eu acho o seguinte, não é o equipamento que vai fazer uma ótima foto. É lógico que um bom equipamento, ele é muito importante para que você consiga chegar no resultado final. Se você tem a técnica,
o equipamento te ajuda, enfim, faz você ser possível você colocar em prática aquilo. No entanto, eu acho muito importante as pessoas não acharem que ter tudo quanto é tipo de equipamento é fundamental para você conseguir fazer um bom trabalho, sabe? Então, em viagem, você, cara, assim, quanto menos você levar, melhor. Porque você vai ficar carregando 50 quilos nas suas costas. E, meu, não dá. Chega uma hora que tua lombar vai berrar, tuas costas vão quebrar, assim. Você precisa de conforto. E conforto e muito peso não combinam, assim. Então, eu ainda tenho que levar a tele comigo, porque ela é muito importante para algumas situações. Eu não posso perder uma foto porque eu não tinha uma tele. Mas ela hoje, por exemplo, é a lente que eu menos uso na vida. Eu uso bem pouco. Agora que você falou todo esse discurso, né? O meu agora vai parecer bem parecido. Mas é que tem gente que eu fico besta, que tem 50 lentes, que levam 2 câmeras, que levam assim, um monte de tipo de coisa para fotografar debaixo d'água e no ar. Nossa, o que vocês fazem com isso tudo? Quem carrega, sabe? O meu equipamento básico é o seguinte: eu tô sempre com uma mochila. Eu não uso mochila de fotógrafo, porque eu não quero dar mole, porque as pessoas sabem que ali tem equipamento fotográfico. Então, eu uso uma mochila normal. E aí eu tenho a minha câmera, uma 24-70 e uma 70-200. Dependendo da situação, eu só levo a 24-70 porque ela já faz um trabalho maravilhoso, tá ótima, ela é super versátil. Então, se a pessoa, se for para indicar, para comprar uma lente específica, levar uma lente, com certeza seria ela que eu indicaria, ou uma grande angular até. É que é legal ter uma lente mais clara, né? Mas, enfim. Isso é... Poxa, tem muita gente que acha que torce o nariz quando eu falo isso. Mas, assim, como sou eu que carrego todo o meu equipamento, eu realmente faço muita gambiarra. Então, eu não levo equipamento de luz, eu levo o flash. Eu só levo um flash e o rádio flash, óbvio. E o meu tripé é o meu tripé humano. Então, meu tripé é o repórter, meu tripé é o garçom, meu tripé é o assessor. Eu posiciono ali, eu faço um snootzinho de guardanapo, sabe? Num restaurante, Genial. por exemplo, eu faço muita gambiarra para fazer a coisa mais prática possível. Eu nem levo pilha em viagem, eu só levo pilha recarregável para ter que carregar o mínimo de coisas possíveis mesmo, sabe? E eu não levo tripé da câmera. Então, se eu quero fazer uma foto de longa exposição ou uma foto, sei lá, que eu tenho pouca luz, eu seguro a respiração e mando ver, ou eu apoio onde tiver. Tem um banco, tem uma árvore, eu apoio no que tiver, no que eu puder. Porque se eu for ficar carregando o tripé, eu não vou ter mobilidade. Eu sei que eu vou ser muito criticada por isso. Mas é que, putz, eu prefiro levar outras coisas, sabe? E porque eu com um tripé eu consigo me virar fazendo gambiarras. Então, até hoje deu tudo certo, então continua assim. Hoje em dia, drone acaba sendo uma coisa meio importante em fotografia de viagem também. Então, eu levo drone, mas eu não fico carregando o drone. Eu só levo para os lugares que eu sei que pode realmente render uma foto legal. Uhum. Muitas vezes a gente está de carro se movimentando, com um carro à nossa disposição, então eu deixo dentro do carro com o motorista, sei lá. Ou, como o drone não é pesado, eu uso o drone portátil, que é o Mavic, né? E basiquinho. Às vezes eu peço pro repórter carregar para mim mesmo, sabe? Normalmente Sim, eles porque é pequenininho.
eles carregam na mochila deles, assim. E é isso. E para fotografar debaixo d'água, eu tenho a GoPro, mas a qualidade da GoPro, a minha não é das novas, minha GoPro é meio antiga, então a foto não é tão legal. Aí eu tenho um equipamento, uma capa para fotografar debaixo d'água com a minha câmera mesmo, mas é uma capa de borracha, não é aquela caixa dura, pesadona. É um negocinho de borracha mesmo, assim, que você coloca na câmera e fotografa, mas é difícil usar. Eu me viro de outras maneiras, assim, sabe? Mas é meio que isso o que eu faço. Acho ótimo. Não, e eu acho ótimo até para desmistificar também essa coisa do assim, de montoeira de equipamento que tenho que ter e preciso disso para poder fazer fotografia, né? E definitivamente não é isso. Cara, o que tem de fotógrafos incríveis por aí, andando com... Tudo que eu queria era poder ter uma Sony Alpha 7, sabe? Tipo, andando por aí, que é uma câmerinha desse tamanho, uma lentezinha desse tamanho, super leve, fazer todo o meu trabalho só com essa câmera. Era tudo que eu queria, mas por enquanto ainda não dá. Mas vai chegar o momento. E também a treta de segurança, né? Até a Bruna Marchioro, que é a nossa convidada de amanhã, do Foto em Casa, que vai falar sobre ensaios íntimos, ela está perguntando também algo que imagino que seja recorrente no trabalho dela, que é a questão de segurança, enfim, se tu viaja com a equipe, e como é que tu lida com esse medo de ser assaltado e tal, uma questão que também é urgente, assim, né? Sim, na verdade, normalmente eu tomo bastante cuidado e também tem uma questão de gênero, o fato de eu ser mulher me expõe mais do que se eu fosse um homem. Mas tem uma outra coisa positiva que é eu sou alta. As pessoas virtualmente também não têm essa muita noção. Mas eu sou alta. O que, dependendo da situação, impõe um pouquinho. Porém, eu vou também contar muito brevemente aqui, para não ficar pegando num lado negativo, mas eu já sofri uma tentativa de assalto super violenta, porque eu estava sozinha no mercado Ver o Peso, que eu amo Belém, a comida paraense é incrível. Putz. Eu tava super feliz, era a segunda ou terceira vez que eu tava em Belém. E aí eu tava na hora do almoço, no mercado Ver o Peso, com a câmera pendurada no pescoço, mochila, enfim, fotógrafa. O repórter não tava, eu fui para fazer foto, porque eu falei, aqui, Belém é isso aqui, né? Eu quero isso aqui. E eu, enfim, sofri uma emboscada ali. E foi super traumatizante para mim, real. Assim, eu apanhei muito. Mas, mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo. Muitos anjos apareceram ali, me protegeram de alguma maneira. E eu me machuquei fisicamente, mas não levaram meu equipamento. E foi um trauma que levou um tempo para eu superar, assim. Mas eu tive minhas válvulas de escape para continuar fazendo o trabalho que eu estava fazendo lá. Era meu primeiro dia da viagem, imagina. Puxa. Foi muito difícil, sim, mas esse foi o caso mais difícil que eu tive. E o meu porte físico ajudou bastante, porque apesar de eu ser mulher, no norte as pessoas normalmente são um pouco mais baixas, né? E vieram 3 para cima de mim, e segurando, batendo, não sei o que, mas todos eram mais baixos. E eu não sei de onde surgiram forças ali, eu estava sendo mais forte do que todos eles. Então, deu tudo certo nesse sentido. Sim. Mas, Sim. normalmente, existe uma parceria muito grande entre fotógrafo e repórter. E a pessoa que está levando a gente também tem um cuidado muito grande com isso. Então, se tem um assessor junto, o cara nunca vai te colocar numa roubada. Se ele está sentindo que tem alguma coisa de estranho, ele vai tirar você de lá rapidamente, sabe? Sim.
Então, é que nesse dia eu estava fazendo uma coisa que normalmente não se faz, mas eu achei que não tivesse tanto problema. Que foi Sim. andar sozinha, meio-dia ali. Mas, enfim, foi uma situação pontual que eu achei que é interessante contar para não parecer que são tudo flores. Mas, De fato, não teria nenhum problema, não era para ter nenhum problema de estar caminhando ali sozinho e fazendo essas fotos, mas ao mesmo tempo é um alerta necessário, assim, para também não criar um imaginário de que sempre é tranquilo, quando de não, fato nem sempre é, né? não, é isso. Às vezes a gente fica meio cego buscando a melhor foto e se coloca em situações. Com certeza existia uma movimentação e eu não percebi porque eu estava procurando uma foto, sabe? Uhum. Então, depois disso, bastante coisa mudou. Aprendi bastante com essa experiência. O Zé Luiz, ele pergunta algo que vai um pouco ao encontro disso, assim, né? Mas não pensando no lado traumático da coisa, mas pensando nisso de tu perceber algo que vale a pena voltar, né? Ele coloca assim, né? Vou colocar nas palavras dele, assim. As histórias que tu encontras, teve ou tem alguma que tu voltou ou queria voltar para aprofundar mais a documentação? Algo que tenha ou possa virar um trabalho até a longo prazo teu, assim, né? Pegando essa veia documental. Sim. A maioria. Porque às vezes, na verdade, eu acho que eu pego muito no pessoal mesmo. Nessas viagens, a gente conhece pessoas muito interessantes, histórias muito legais, sabe? Pessoas que te tocam de verdade com a história delas. Recentemente, inclusive, falando de Belém de novo, anos atrás, a primeira vez que eu fui para Belém, acho que foi lá em 2013, sei lá, por aí, eu conheci uma mulher numa ilha que ela fazia chocolate e eu fiquei encantada com aquela mulher, com a história dela. Enfim, ela nunca saiu da minha cabeça. E é uma foto, inclusive, que eu acho que ela tá no meu portfólio, porque é uma foto que eu adoro dela. E aí, ano passado, eu voltei para Belém numa outra matéria, para outra revista, outra situação, e a gente voltou lá. E foi muito legal, porque eu vi o crescimento dela. Fotografia de viagem também é uma coisa que você não pode ficar engessando num tipo de coisa só, tipo publicação. Então, uma das saídas que eu encontrei também foi vender as minhas fotos. Claro que isso sempre é conversado, eu não vendo necessariamente as fotos que saem na capa da revista, mas fotos que eu faço nas minhas viagens pessoais mesmo, sabe? Ou enfim, se o cliente também não se importa, depende, tá tudo muito conversado para não ter mal entendido. Mas eu Uhum. vendo as fotos para linhas decorativas mesmo, Que demais. porque, poxa, sei lá, isso começou com as pessoas me pedindo foto. E aí eu achei que era o caso e comecei a imprimir. E nesses momentos como agora, a venda de foto ajuda. Claro que não quer dizer que eu venda foto o tempo inteiro, é uma coisa louca, meu Deus, tal. Não, não vou mentir. Não é assim. Mas mas existe essa possibilidade, existe essa busca, existe essa procura e eu a utilizo da melhor maneira que eu posso, sabe? E qual é o Eu quero caminho? as minhas fotos serem acessíveis e ter as minhas fotos no meu HD não me agrada nem um pouco. Então eu quero essas fotos publicadas, quero essas fotos impressas na parede das pessoas. Eu acho demais que alguém queira ter uma foto minha na parede. Eu fico tão feliz, sabe? Então, eu quero, obviamente, dar essa opção para as pessoas. E é isso, eu dou. A Dani, ou o Dani, agora não sei pelo sobrenome ali, tá perguntando qual é o caminho, né? Como é que faz para comprar? Falando comigo diretamente, mandando Uhum. mensagem para mim. Eu tenho algumas fotos já impressas, que sempre tem um preço mais legal. Enfim, aí eu mando para vídeos das fotos impressas, formatos possíveis. E aí se a pessoa fala, não, mas eu entrei no seu site, vi X foto, quero ela, tamanho tal. É só fechar conversando. É basicamente isso, é conversar. Tudo Demais. por
WhatsApp, enfim. Mas é conversa direta e pessoal. Acho muito mais legal. Como está sendo essa? Como foi essa, na verdade? E já aproveitando para dizer, assim, Carol, que não... Olha, não poderia ter tido uma expectativa mais legal e leve e agradável para essa sexta-feira à noite, que foi esse papo contigo, assim, já fazendo propaganda para quem está aqui com a gente, assim, aproveitando esses últimos minutos, que amanhã até estava por aqui antes, assim, a Bruna Marchioro estava por aqui e vai estar de novo. Verdade! Ixi, gente, o que está acontecendo? O pessoal me ouve? Será que é só a Ana ou todo mundo, ninguém me ouve? Deixa eu testar. Quem está me ouvindo? Dá para ouvir? A Grace está falando que está dando para ouvir. Tá, mas espera aí, ó. Fica aí, espera aí. Olha só, a Ana não está me ouvindo, mas a Grace está me ouvindo, então o áudio está saindo. Só para dizer, então, que o Instagram da Ana é acnegri, né? Negri. acnegri é o arroba dela. Então vocês podem entrar lá e, enfim, ter acesso ao material dela. A Bruna Marchioro, que estava aqui com a gente, passou por aqui, me honrando com essa visita ilustre, vai estar amanhã com a gente aqui na live. Vamos falar sobre ensaios íntimos, o que vai ser muito legal. E agradecer a Ana, que não está me ouvindo, pela conversa de hoje. Vou dar um tchauzinho para ela e agradecer pelo papo. Enfim, obrigado a todos e a todas e até amanhã. Valeu, Ana. Muito obrigado. Tchau. Tá, eu vou te ligar agora.